Oi, estou de volta! Sentiram minha falta? Nem deu tempo, né? É tão rápido que não dá nem tempo de sentir falta. Então, galera, nós vamos para a revisão da aula 2.2. Vamos lá? Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula de hoje. O título da nossa aula foi Olá, que tal? Por quê? Porque nós falamos de saludos e despedidas. Quem são? As saudações e as despedidas, que são utilizadas no nosso dia a dia. Qual é a diferença? O contexto. Que contexto é esse? O contexto formal, como nós já sabemos, e o contexto informal. Tudo depende de onde nós estamos e quais são as pessoas às quais nós estamos nos dirigindo, certinho? Nós vimos também, nessa aula de hoje, que nós temos os artículos. Quem são os artículos? Nós sabemos que os artículos, eles são definidos, indefinidos e ainda neutro, sendo este o único que não possui língua portuguesa. Os definidos nós utilizamos para quem? Para pessoas, lugares e situações adversas que já foram mencionadas. Aonde, professora Ila? Eles foram mencionados dentro do texto. Então, se foram mencionados anteriormente, nós sabemos quem eles são. El niño, la mujer, los cachorros, las casas. Assim, separadinho, parece que não tem função. Mas quando está no texto, faz uma diferença enorme. Os indefinidos, una, unos, unas. Qual é a função? Introduzir um termo novo. Um lugar, uma pessoa e assim por diante. Um coche, uma niña, uns alunos, umas escolas. Lembrando que os artigos têm a mesma particularidade da língua portuguesa. Eles irão flexionar, certo? Eles irão flexionar em gênero e número. Fazendo o quê? Concordância. Com quem? Com o substantivo, com o adjetivo, o numeral, o pronome a qual ele acompanhar, porque trata-se de uma classe de palavras. Então, isso tem que estar aí fresquinho na memória de vocês quando for estudar, beleza? Nós vimos que o artículo neutro, ele tem uma função específica. Ele serve para quê? Para substantivar um adjetivo, um advérbio ou ainda um particípio. Significa o quê? Dar a função de substantivo a esses termos. Então, não sabes lo exquisita que estava la cena? Ou seja, quando eu estou usando esse lo aqui, compreendes lo grande que eres tu letra? Não significa o, mas eu quero dar o quê? ênfase. Eu quero chamar a atenção do meu leitor ou do meu interlocutor. No me arrepiendo de lo dicho. Então, no me arrepiendo de lo dicho. Então, nunca se usa no singular. Nesse caso, nós temos ele. Por quê? Porque ele não vai variar nem em gênero, nem em número. Por isso que esse artículo é chamado de artículo neutro. Certinho o primeiro ano. E agora chegou aquele momento que vocês vão fazer a atividade. E quando nós vamos fazer a atividade de língua espanhola, o que nós temos que fazer? Pegar o seu material, pegar o seu dicionário, ter acesso aí às ferramentas de pesquisa que vão facilitar a resolução. Então, vamos lá? Faça a sua atividade e já a gente corrige. E aí, meu povo,
Como é que foi? Deu certo? Eu espero que sim, hein? Tava fácil, não tava? Conta aí pra mim. Diz pra mim como é que tá essa atividade. Fácil? Artigo. Coisinha fácil demais. Não tem nem como confundir. Saudações e despedidas. Gente, que aula maravilhosa, que aula fácil, não é? Diz aí. Muito simples. Então, sem demora, sem muitas delongas, vamos para a nossa atividade. Então, vamos lá. Marque a alternativa onde temos expressões de despedidas. Observem que a questão não está dizendo se são expressões de despedidas formais ou informais. Apenas expressões de despedidas. Então, nós temos que nos atentar a isso. Se todas as expressões que estão aqui são de despedidas. Então, vamos lá. Tchau. Sim, é despedida. Olá. Não. Hasta pronto. Sim. Como estás? Não. Então, não é a letra A. Vou variando, tá? Para não ir na sequência, senão vai ficar muito fácil. Vamos lá, aqui na letra D. Hasta pronto. Despedida. Adiós. Despedida. Hasta luego. Despedida. Mi vida. Não é uma forma carinhosa. Então, não é a letra D. Vamos aqui para a letra B. Hasta pronto. Sí. Hasta luego. Sí. Mi amor. No. Mi cariño. También no. Entonces, não é a letra B. Então, só pode ser a C ou a E. Mas eu vou primeiro para a E. Hasta luego. Sí. Adiós. Sí. Buenos días. No. Tchau. Sí. Então, não é também a letra E. Então, só para não perder o foco. Adiós. Tchau. Hasta luego. Hasta mañana. Então, é claro que a nossa resposta é a letra C. Tava muito fácil, não tava? Primeiro ano? Me diz aí. Confessa. Tava muito simples. Então, vamos lá para a questão número 2. Atenção! Comi las ciruelas por lo maduras que estaban. A partícula lo tiene función de artículo femenino, artículo neutro, artículo masculino, artículo indeterminado e artículo singular. Claro que essa questão está muito simples, mas só para relembrar a memória de vocês, os artículos determinantes, quais são? Vocês lembram? São el, la, los, las, certo? Os artículos indeterminantes, quais são? Um, una, unos, unas. Tendo isso aqui, ó, bem fresquinho na minha memória, bem fresquinho na memória de vocês, eu não vou nem sofrer para responder essa questão, porque ela vai estar muito fácil, muito simples. Não vai ser artículo feminino, porque não está ali. Nós outros estamos falando de lo. Não vai ser artículo masculino, porque se fosse teria que ser los. Não vai ser artículo indeterminado, já que estamos falando de una, unos, unas. Nem vai ser artículo singular, porque se fosse teria que ser ele. Mas nós estamos falando de um artículo neutro, que só existe onde? Só existe no
espanhol. Então, eu não posso me esquecer disso, viu, primeiro ano? O artículo neutro só existe na língua espanhola. Questão 3. Analisa aqui comigo a questão 3. Leia o parágrafo e selecione as palavras corretas que completam os espaços. Olhem bem, o que nós temos que lembrar? Os artigos, os artigos, eles vão concordar, eles vão flexionar. De que forma? Eles vão flexionar em gênero, que é masculino, certo? Masculino. E eles vão flexionar no feminino, beleza? Eles vão flexionar também em número. O que é um número? Eles vão flexionar em singular e eles vão flexionar em plural. Então, isso tem que estar muito atento. Ah, professora, mas eu nunca estudei espanhol, é a primeira vez. Não tem problema, primeiro ano. Por quê? Nós podemos ir por uma regra de contexto. Analisar o contexto faz toda a diferença. Por quê? Quando eu observar aqui o uso, as palavras, eu vou conseguir determinar, lógico, se ela vai estar no feminino, se ela vai estar no masculino ou se ela está no singular e no plural, já que a regra é a mesma, singular, um objeto, um lugar, uma pessoa, plural, mais de um objeto, mais de uma pessoa, mais de um lugar, certinho? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Essa palavrinha aqui é um substantivo. Em vida. E é um substantivo o quê? Feminino. Então eu tenho em la vida. Mas, vocês sabem qual é a tradução de mas? É mais. E o mais, nós sabemos que é o quê? Um advérbio, assim como no português. Um advérbio de quantidade. Então, eu tenho lo, porque eu quero substantivar, certo? E aqui, todas as manhãs e sentir, olha a palavra, outro substantivo, certo? Outro substantivo, então eu vou colocar el. En la vida, lo más bello es poder despertarme todas las mañanas y sentir el fôlego adentrar mi alma. Então, observem que eu fiz aqui a concordância, eu substantivei o advérbio e eu também concordei. Então, é claro que a resposta é a letra D. La, lo, el. Certinho? Então, vamos lá. 4. Os artículos indeterminados são aqueles que introduzem um novo elemento ao discurso, como nós já sabemos, não identificado ou definido. Sabendo disso, quais das sequências completam corretamente as frases abaixo? Eu não posso me esquecer que, como definido, ele também vai concordar. E se ele vai concordar, eu tenho que observar o quê? Primeiro ano, gênero e número. É isso que faz toda a diferença. Então, eu tenho aqui, havia o quê? Um livro, masculino, masculino, singular. Era unos 5 cavalos. Por que é unos? Porque, olha o substantivo aqui, ó, no plural. E o numeral, mais de um, pluraliza. Necessito una
tijera para cortar unas flores. Então, a resposta primeiro ano é a letra B, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Porque agora nós vamos para a questão que envolve o Enem. E como nós já dissemos aqui, olhem bem, eu não vou traduzir textos. Professora, eu nunca estudei espanhol, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Eu não preciso, gente, traduzir, porque eu preciso, na verdade, contextualizar. Eu preciso entender do que se trata para eu responder. Se eu for traduzir, eu vou perder um tempo muito grande, que não vai me adiantar de muita coisa. Então, de cara, eu tenho aqui um texto da Universidade Estadual do Maranhão, do ano de 2014, e nós já percebemos que nós temos um diálogo do Miguel com o Alejandro e no diálogo 2 da Natália com o Davi. Lembrando que nessa aula nós falamos de saudações, comunicações e do tipo. Observem o seguinte, no primeiro diálogo, de cara, o que eu percebo? O contexto formal. Alejandro, son las 5:30. ¿Por qué has llegado tan tarde? Lo siento, es que he perdido el autobús. Bueno, está bien, pero date prisa, nos espera el director. Has traído el contrato? Já sabemos que é uma situação formal. O contexto sem tradução me diz isso. No segundo diálogo, hola cariño, ¿dónde has estado? Es muy tarde. Me ha encontrado con Miguel y hemos tomado algo en la cafetería de la esquina. Me ha contado que ha firmado un contrato muy importante. Vaya, qué bien, por cierto. ¿Me has comprado el libro? Lo siento, no me he acordado. Bueno, no importa. Pelo contexto, o que eu percebo aqui? O contexto é de um texto informal. O que dá para entender? Que eu posso passar a mesma informação nas duas situações, certo? Então vamos lá para a pergunta. Os diálogos 1 e 2 é comum o quê? O que nós observamos ali? Saludos, excusas, hipóteses, regocijos, reprimendas. O que nós temos aí? Saudações, desculpas, hipóteses, regozijos ou repreensões. Observa lá. Em todo o tempo, eles estão o quê? Fazendo lo siento, que mais? Onde que nós temos aqui? Hola, es muy tarde, me he encontrado, hemos tomado. O que ele fala? Lo siento. Novamente. Então, significa que nós estamos falando de desculpas, excusas. Bien? Eu espero que vocês tenham compreendido o primeiro ano, toda a nossa aula. E já sabe, não é? Se ficou dúvida, manda aqui que nós vamos responder. Tá bom? Foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.